E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo. É, eu tô dando continuidade à playlist de cálculo 1 que eu falei pra vocês, né? Eu tô fazendo uma playlist pra ajudar vocês, né? Porque muitas pessoas chegam no ensino médio, principalmente de escola pública, sem saber uma base boa, né? De algumas coisas que acaba sendo muito útil para os cursos de engenharia e exatas, né? Em geral. Então eu fiz isso para ajudar vocês, tá? Eu já dei todo um capítulo 1, vamos dizer assim, de conteúdos muito tranquilos e básicos sobre desigualdades, sobre intervalos, sobre várias coisas lá bem interessantes que eu recomendo vocês assistirem, tá? E eu tô gravando a segunda leva de vídeos, vamos dizer assim, que é do principal elemento matemático que a gente vai usar ao longo dessa disciplina, né? Que é as funções, né? Então a gente viu definição de função, né? Depois a gente viu, se eu não me engano, alguns exemplos, né? De funções e quando não é. Depois, por último, né? A gente viu como a gente esboça alguns gráficos, né? De algumas funções que são, ao meu ver, muito importantes. Principalmente quando vocês forem falar de outros assuntos no cálculo, certo? Então essa aula aqui, a gente vai aprender uma coisa que é imprescindível assim. Nossa aula 2.3, né? Que vai ser as operações com funções. Então a gente vai pegar tudo que a gente viu agora e a gente vai ver como que a gente pode operar, né? Como que eu posso somar duas funções, como que eu posso subtrair, multiplicar, enfim, fazer muitas coisas interessantes, tá? Então vocês podem já ver pelo próprio título, né, que assim como a gente faz com números, né, a gente vai fazer com as funções, tá? E para isso a gente vai ter que aplicar algumas definições, né? Então eu vou colocar bem aqui, ó, como uma definição. Vamos pegar então, ó, dadas as funções f e g. Vou colocar f de x e g de x, certo? A gente pode definir, então a gente pode concluir algumas coisas. Então a gente vai falar que a sua soma, ou seja, f mais g, sua diferença, que é f menos g, o seu produto, que é f vezes g, e seu quociente, que a gente chama de f por g, são definidos, então, da seguinte forma. Que forma que a gente pode definir eles? Vamos pegar o primeiro caso, que é a soma, né? Então eu vou poder falar que f de x mais g de x é a mesma coisa que f mais g de x, certo? Então a soma das funções é a função soma, vamos dizer assim, tá? Isso vale, tá? Dentro do domínio que ele é estabelecido. Da mesma forma, a gente pode pegar a diferença de uma f de x menos a g de x. A gente vai poder escrever como f menos g de x, né? Ou seja, a diferença das funções é a função diferença delas, né? Certo? A terceira é o produto. Eu vou poder falar que uma f de x
vezes uma g de x é a mesma coisa que uma f vezes g de x. Ou seja, o produto entre duas funções é a mesma coisa que uma função só que o produto, né? Uma função produto entre elas, né? Certo? E para finalizar, A4 vai ser o quê? Eu vou poder falar que a f de x sobre uma g de x é a mesma coisa que eu fizer a f sobre g de x. Ou seja, a diferença, o quociente entre duas funções é uma função, é igual a uma função quociente das duas, né? Certo? Que é o que está escrito aqui na direita. Tá certo? E aí a gente pode pegar isso que eu acabei de definir para vocês e a gente analisar o domínio. Lembra que eu falei que ia ser muito interessante a gente analisar domínios em imagens? Então vamos olhar para os domínios. Então, o que eu vou poder falar? Vou poder falar então que o domínio das funções. Vou pegar a f mais g de x da f menos g de x e da f produto com g de x, ou seja, todos esses resultados aí que a gente tem, eu vou poder falar que o domínio dessas funções é uma intersecção dos domínios de f de x e g de x. Ou seja, o domínio dessas três classes de funções aqui vão ser basicamente eu pegar o domínio de uma e o domínio de outra, fazer uma intersecção e ver onde é válido o domínio, onde coincide, certo? Porém, isso não é válido, não 100%, vamos dizer assim, para f sobre g. Então eu vou poder falar o que o domínio da f sobre g de x, ela também vai continuar sendo a intersecção dos domínios da f de x e g de x. Porém, a gente vai excluir, ou seja, excluindo-se os pontos, os x's, né? Excluindo os pontos x, né? Onde a g de x tem que ser igual a zero. Porque lembra que como a gente tem um quociente, então esse cara aqui que está no denominador não pode ser zero. Então a gente tem que tomar mais esse cuidado, tá? Então é um resultado bem interessante da gente ver, né? E basicamente o jeito que a gente opera funções, tá? Então vamos exercitar um pouco disso que eu acabei de falar, né? Dessa soma dessa diferença, desse quociente e desse produto, né? Fazendo alguns exercícios, tá? Ou exemplos, na verdade. Então, vamos colocar aqui. Um exemplo. Vamos fazer o seguinte, ó. Sejam, né? Vou definir uma f de x, uma função aí, raiz quadrada de, sei lá, 5 menos x. E eu vou definir uma g também, que ela é... vamos pegar a raiz quadrada de novo? Só que dessa vez eu vou botar x menos 3, vai, inverter. Certo? E eu vou aplicar isso com base nessas 4 propriedades que eu fiz, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Obtenha f mais g de x
f menos g de x, fg de x e f sobre g de x. Eu vou ter todas essas funções resultantes aqui, tá? Pra gente ver que a gente consegue operar, tá certo? Então, de 1 a gente tem o quê? Lá do primeiro, ó. Que a f mais g tem que ser igual a f mais g de x. Então, para obter essa função aqui, é só eu pegar a f de x e eu somar com a g de x. Que é literalmente jogar ela aqui, substituir. Então, o que que é f de x? É a raiz de 5 menos x. Mais, né? Isso tudo é minha f. Deixa eu botar em outra cor. Isso tudo aqui é a minha f de x. A gente vai somar com a raiz de x menos 3, que seria a minha g de x. Seria não, que é no caso, né? Minha g de x. E pronto. Essa é a função f mais g de x. Certo? Função raiz quadrada vai ficar desse jeito mesmo. Não tem o que a gente fazer. Certo? Então, de 2, a gente tem o quê? Que f menos g de x é o quê? É a f menos a g de x, né? Que vai ser o quê? Vai ser a f, que é raiz de 5 menos x, menos raiz de x menos 3. Que parece mudar só um sinal, mas isso faz total diferença. Às vezes, essa de cima é um gráfico, essa daqui é outro gráfico, assim como a gente viu na outra aula, né? Que dependendo do sinal a gente muda, né? Os valores. Certo? A próxima, que é de 3, né? O que a gente tem? A gente tem a f vezes g de x, que é f de x vezes g de x. Que vai ser o quê? Vai ser raiz de... quanto que é? 5 menos x. Produto com raiz de x menos 3. É uma função aí também, tá? E de 4 a gente obtém que f sobre g de x é a mesma coisa que f de x sobre g de x. Que é o quê? Que é raiz de 5 menos x dividido por raiz de x menos 3. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que para a gente obter uma função resultante, basta a gente substituir desse formato. Então, se eu quero uma função só, que ela é a soma de outras duas, eu posso aplicar dessa forma que eu fiz aqui. Se eu quero uma função só, que ela é a diferença entre duas funções, eu faço dessa forma aqui. Faço uma menos a outra, que é uma função resultante, uma só. Se eu quero uma função que seja o produto de duas, que é mais fácil de eu trabalhar, na maioria das vezes, basta eu pegar uma e multiplicar pela outra, que é exatamente o que eu faço aqui. E se eu quiser uma função que ela é o quociente, ela é uma divisão de duas funções, que é ou seja, eu quero pegar duas funções e transformá-las em uma só para eu trabalhar melhor, eu faço desse formato aqui. Pego uma e divido pela outra. Certo? Então essas são formas da gente jogar só os valores e ver o que dá. Tá? Uma aplicação direta do que eu falei lá em cima. Tá? E aí a gente pode também olhar um pouco para os domínios, né? A gente podia olhar, né, e falar isso. Vocês podem notar, como a gente tem raiz quadrada, se vocês olharem, o domínio da f, ele vai ser o quê? Ele vai ser para um x maior ou igual a um x menor ou igual a 5. E aqui também para um x
é menor ou igual a 3. Então qual que é o domínio da f mais g? Vai ser justamente a intersecção desses dois domínios, né? Para cá é um x menor ou igual a 5, para cá é um x menor ou igual a 3. Então, para f mais g de x, o domínio da função vai ser de 5 para mais infinito. Tá certo? Que é justamente a intersecção. Isso vale tanto para f menos g quanto para f produto com g. E para A4 também, só que a 4 tem um porém. Esse cara aqui, ele tem que ser maior que zero. Então, além do valor da raiz ser maior ou igual a zero, ele tem que ser estritamente maior que zero, porque esse cara não pode ser raiz de zero, porque senão aqui vai dar zero e a gente não quer isso, tá? Daí a gente só anularia esse ponto aqui, e aí seria só um... Continuaria a mesma coisa, na verdade, porque o 3 não estaria incluso. Na verdade, seria um fechado em 3, um aberto em 3 e fechado em 5, porque não estaria incluso ali, tá? Mas aí vocês analisariam da forma que eu falei aqui, ó. O domínio dessas três funções, f vezes g, f menos g e f mais g, pega os domínios das menores e faz intersecção. Aqui é a mesma coisa na 4, só que você olha para o denominador com uma cautela maior, tá? Anula o zero no denominador sempre. Bom? Vamos ver agora uma outra operação? Eu vou entrar numa outra definição aqui. Vamos supor, agora a gente fez operações entre funções, mas e se eu tivesse uma função e um número real qualquer? Como que eu posso mexer com esses dois caras? Então vamos supor que a gente tem uma f aqui, ó. Então, seja f de x uma função, e eu vou botar um número qualquer, vou botar um alfa, que ele é real. Então tem um alfa lá real, número real qualquer. Podemos definir, então, que a gente vai poder expressar uma função, ou seja, a gente vai obter, vou botar como 5, a gente vai obter uma nova função também, que eu vou chamar de de alfa f, certo? De x. Ela vai ser a mesmíssima coisa que eu pegar esse número e multiplicar pela função de x. Só que vocês já viram muita certeza em equações de segundo grau, provavelmente, né? Por exemplo, 3x², a f de x é x². Esse cara é uma constante, né? Um alfa, um número real. Então a gente pode aplicar isso também, certo? E mais uma propriedade muito interessante, tá? Multiplicação por números reais. E como que a gente pode aplicar isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu dei um ali, mas vou colocar de forma concreta aqui. Vamos pegar uma f, que é uma raiz quadrada de x² menos 4 e um alfa igual a 3. Qual seria a função alfa f de x? Bom, a gente tem aqui então de 5, que é a propriedade que eu escrevi ali em cima, que o quê? Que alfa f de x, que é o que eu quero, é exatamente alfa vezes a f de x. O que é meu alfa? É o 3. O que é meu f de x? É a raiz quadrada de x² menos 4. Tá pronto, ó. Aqui. Certo? Essa é a minha função.
E qual que é o domínio agora dessa função, né? Vocês poderiam me perguntar. Bom, o domínio dessa função, né? Então, o domínio... Vou botar aqui. Da f vai ser justamente aonde x² menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Porque a gente só tem uma restrição da função raiz quadrada, que vai ser basicamente para x maior ou igual a mais ou menos 2. Né? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma união de intervalos. Então vai vir de menos infinito até 2, até menos 2, perdão, fechado, união com 2, indo até mais infinito, aberto. Certo? Então o domínio da minha f seria isso. Então vocês podem ver que a constante ela não muda, nesse caso, praticamente nada, né? O domínio com ou sem esse 3 continuaria o mesmo, tá? Então é mais um tipo, é mais uma propriedade muito interessante de números, tá? Isso aqui vai ser muito importante, tá? Então guardem aí, mais uma propriedade para operações com funções, tá? A próxima é uma que quando eu estudei no começo eu ficava muito confuso, mas ela é muito tranquila. Eu acho que muita gente se confunde também. Que são o que a gente chama de funções compostas, né? Funções compostas, elas podem parecer um bicho de 7 cabeças, mas elas não são. Não são. Se você fizer com calma, é a coisa mais tranquila do planeta, tá? Dependendo da função. Não vai botar uma função muito difícil que aí nem eu sei fazer. Então vamos pegar duas funções, ó. Dadas duas funções que eu vou chamar de f de x e g de x, certo? Eu vou falar que a função composta delas ou seja, a função composta de g de x com a f de x, isso faz diferença. A função composta de g de x com a f de x, eu vou chamar, ou seja, eu vou denotar por g, uma bolinha aqui, e f, ou gof, né? Tá? G bola f. Geralmente fala isso, G bola f. De x. Tá certo? E o que isso quer dizer? Basicamente o seguinte, e aí eu coloco como VI e vou botar aqui VI, porque tem diferença. Eu vou falar que a função composta de g de x com a f de x a função composta vai ser o g bola f de x, que é a mesma coisa que eu pegar a função g e avaliar na própria f. Parece confuso, mas a gente vai entender, tá? Porém, não é a mesma coisa se eu falar que a função... Não é a mesma coisa que eu falar a composta de f de x com a g. É diferente. Porque aí eu vou estar falando de f bola g, ou FOG. Que ao invés de eu pegar a g e aplicar na f, eu vou pegar a f e aplicar na g. Tá certo? É a f avaliada na g, né? Nesse caso. Na outra seria a g avaliada na f. Tá? E aí tá, são mais dois casos. Esses são muito importantes muitas vezes, tá? Funções compostas não são tão frequentes, na minha opinião. Mas quando aparecem dão um certo trabalho, se você não sabe isso, tá? Então,
Como que a gente pode olhar o domínio, então? Vou poder falar o domínio da... Vou pegar essa daqui. O domínio da G composta com F vai ser o conjunto... Será o conjunto de todos os pontos no domínio da F, que está sendo composta, né, da F de X, que também está no domínio da G. Ou seja, tanto uma quanto a outra tem que estar no mesmo domínio. Tá certo? Para visualizar, por isso que é um pouco difícil de até falar. No formato de diagrama é como se fosse assim, ó. Aqui eu vou ter um elemento aqui que eu vou chamar de x. Aqui eu vou ter a minha f de x e aqui eu tenho a g de x. Certo? Quando eu aplico a f, é como se eu fizesse essa ponte aqui de um conjunto para outro. Só que aí eu tenho que aplicar a g. Então eu aplico a g na própria f. Então é como se eu fizesse isso aqui. Eu venho daqui para cá agora. Só que ficar fazendo isso é muito difícil, né? Passo uma, depois passo de novo. Eu faço dois processos, né? Então aqui é como se eu fizesse o f de x e aqui é como se eu fizesse o processo g de x. Certo? E aí, essa composta, ela faz isso. Ela pula. Então essa seria a f, a g bola f x. Certo? Então, esse cara aqui vai ser o domínio da f. Então eu tenho lá o domínio da f aqui. Só que o domínio da f, ele também está no domínio do g. Porque esse domínio vai refletir na imagem daqui, que vai refletir no domínio desse cara, que é esse aqui. Tá? Pouco difícil de entender, eu sei. Mas, caso tenha dúvida, dá uma revisada na literatura ou na definição, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. A composta de duas funções é basicamente eu pegar uma função e avaliar na outra função. Ponto. É isso que é uma composta de funções. Tá certo? Vamos fazer alguns exemplos, né? Eu tenho uns aqui no livro. E aí eu já encerro já. Tá certo? Então, basicamente a gente já apresentou todo o escopo de operações com funções que a gente vai usar. Tá certo? A gente vai usar e abusar. Tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar uma f de x, que vai ser, sei lá, uma raiz quadrada. Raiz quadrada de x. E eu vou pegar uma g de x, que vai ser x menos 1. Certo? E eu pergunto, qual é a g bola f de x? Bom, é só a gente aplicar a definição que a gente falou agora.
Então, de VI, a gente tem o que, né? VI, lembrando, é essa definição aqui. É a função G aplicada na F, tá? Temos que a função G aplicada na F de x é eu pegar a G e avaliar na F. Então, olha para mim a G de x, né? Ela não é x menos 1? Onde que eu vou avaliar, né? Então, no lugar desse f de x, qual que é a minha função? É raiz de x. Então, é como se eu substituísse aqui. E aí eu olho agora para minha g. Minha g não é x menos 1? Isso é a g de x. Qual seria a g de raiz de x? Pô, Gustavo, é só substituir ali, né? Seria raiz de x menos 1. Pronto! Essa é a composta, né, da g com a f. Então, vocês viram que eu peguei a f, apliquei ela aqui e substituí na g. É isso que é fazer a composição das funções, mesclar as funções, tá? E aí, com isso, a gente pode ver o domínio, né? Então, qual que seria aqui, nesse caso, o domínio da G bola F? Se vocês olharem, o x tá dentro da raiz quadrada, não tá? Então, qual que é o domínio da f? Vamos antes fazer aqui, ó, o domínio da f. O domínio da f, que é a função raiz quadrada de x, vai ser o quê? Vai ser para todo x, né? Para todo x maior ou igual a zero. Ou seja, a gente vai ter um intervalo fechado em x que ele cresce para mais infinito. E a imagem também seria a mesma, né? A imagem da f seria a mesma coisa, seria fechado em zero e aberto no infinito. Só que, qual é o domínio da g? Pô, é uma função polinômio, né? É um x menos 1. Então, ele é a reta toda. Tá certo? E aí eu pergunto pra vocês, onde que esses domínios, eles coincidem, né? Se vocês olharem, fazendo uma intersecção entre eles, a gente vai ver, então, que o domínio da f reflete no da g, que vai ser, então, o domínio da g bola f, que vai ser justamente esse aqui, que é a intersecção deles. Então, vai ser basicamente de 0 até mais infinito. Então, basta fazer a intersecção deles. Agora eu faço composição, tá? Enfim, no geral, é basicamente isso, tá? Das operações com funções. No próximo vídeo, eu vou fazer só com exercícios, tá? Então vai ter exercício de achar função no ponto, vai ter exercício para a gente determinar valores das funções e achar uma expressão, vai ter exercício para a gente determinar domínio das funções, e vai ter várias, vai ter exercício pra gente fazer gráfico, então vai ter bastante coisa pra gente focar, tá certo? Então, é basicamente isso. Eu acredito que essa teoria, ela ajuda muito, mas acho que ela só se consolida quando a gente for partir para os exemplos e exercícios, tá? Fazer os exercícios no próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.
Desculpa se eu cometi algum erro, tá certo? Mas eu espero ter ajudado você de alguma forma, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Um grande abraço. É isso, agradeço sua visualização, tá certo? É isso, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.